Olá! Hoje a nossa aula vai ser como montar uma receita. Olá, eu sou Edson Perrone, do canal Hopzone. Hoje nós vamos tentar fazer de uma forma bem simples como montar uma receita. É lógico que existem técnicas apuradas para montar receitas muito elaboradas, mas nós temos que lembrar que nós estamos começando. Então eu sugiro para que quem está começando agora, quem está iniciando esse mundo cervejeiro, no início, compre a receita pronta, porque é um grande incentivo. Você compra a receita pronta, já moída, e você só vai fazer, vai testar a sua prática de fazer. O lance de bolar uma receita, ela já é um passo seguinte, onde a gente vai brincar, aí que está o grande lance da cerveja artesanal, a gente vai brincar com vários insumos, com vários tipos de produto, e aí vamos ter cervejas diferentes, cervejas com características marcantes, e isso é que é legal, essa brincadeira de poder fazer uma cerveja interessante, diferente, né? E aprender com isso. Esse é o grande lance. E também divulgar, né? Compartilhar, que é o grande lance da cerveja artesanal. Bom, para começar a falar de uma receita, eu vou começar a falar para as primeiras receitas, nada elaborado. É como uma pessoa assim, que nunca fez uma receita e pretende fazer a sua primeira. Depois nós podemos falar de como elaborar umas receitas extremamente sofisticadas, usando programas de computador para isso, elaborando técnicas e tal. Não, hoje nós vamos fazer isso. O cara que nunca fez e quer fazer a sua primeira cerveja, a sua primeira receita. Primeira cerveja não, primeira receita, porque eu aconselho não fazer a primeira cerveja com a primeira receita. Comprar durante algumas vezes essa receita já pronta. Compra na internet, lojas de insumos, qualquer lugar que tenha loja de insumo, sempre vai ter uma pessoa com muito boa vontade para te ajudar a montar essa receita do jeito que você quer. Bom, agora eu vou montar a primeira receita então. O que eu tenho que partir? Que cerveja eu quero? Então, eu não posso sair assim, vamos ver o que vai dar. Muitas vezes até isso acontece por alguns fatores no processo de fazer a receita e no processo de produção da cerveja. A gente vai, meu Deus, o que vai dar isso, né? Bom, mas nós temos que definir. Então, primeira coisa, nós vamos definir se vocês vão fazer uma cerveja ale ou uma lager. Essa é a primeira coisa. Eu sugiro ale. A lager, apesar delas serem mais leves, mais simples, mais fáceis de beber, mas elas são mais complicadas para fazer. Então elas têm alguns detalhes, alguns passos na sua produção que são mais difíceis. E por ela, aí pessoal, mas essa não é a mais levinha, mas a mais levinha é a que mais apresenta defeito. As cervejas que a gente trabalha com lúpulos mais umas cervejas mais maltadas, com mais lúpulo, elas tendem a mascarar os pequenos erros que vão acontecendo. A cerveja lager, se ela for uma cerveja, por exemplo, Pilsen, ela vai aparecer alguns erros que são muito mais perceptíveis nesse tipo, do que numa que é mais carregada em malte, mais carregada em lúpulo. E as cervejas lager também, elas têm uma característica de apresentar naturalmente alguns subprodutos que desagradam um pouco, como o de acetil. Então, não vamos começar complicando, vamos começar facilitando. Então nós vamos optar por uma cerveja ale. Bom, agora eu tenho que definir algumas coisas. Primeiro, eu tenho que definir que maltes eu vou usar. Depois eu tenho que
definir que lúpulos eu vou usar. Depois eu tenho que definir que levedura eu vou usar. Então esse é o primeiro passo, definir isso aqui. Bom, eu quero uma ale. Então eu quero fazer, por exemplo, uma American Pale Ale. Então vamos fazer uma APA. APA, American Pale Ale. Bom, já que eu defini qual é a receita, eu sei que essa APA Pale Ale, ela é uma característica. Vocês têm que já conhecer isso, né? Para poder definir a cerveja, ou ler em algum lugar. Eu sei que ela é uma cerveja com o IBU, que é o amargor, em torno de 30. Não estou dizendo que tem que ser 30, em torno de 30, 25, 20, 30, 30 e pouco. Não pode passar muito disso. Ela tem que ter um álcool, um ABV, em torno de 5 a 6%, é o normal. Ficou menos. Não existe radicalismo. Isso aqui é o que a gente está fazendo do jeito mais artesanal possível, sem a pessoa ter grandes ferramentas para poder chegar a isso aqui, né? E ela tem que ser cítrica. Cítrica ou um floral, ou até juntando os dois. Então nós vamos ter que ter um cuidadinho aqui com o lúpulo. Bom, se eu estou fazendo uma American Pale Ale, eu vou tentar buscar as condições americanas para fazer essa cerveja. Bom, os maltes, vamos começar pelos maltes. Os maltes eu tenho que ter primeiro o malte base. O que é um malte base? É aquele malte que vai ser a maior parte da sua cerveja, que você pode usar 100%, que vai ser o grande fornecedor de açúcar para a sua levedura. Então, existem dois maltes básicos padrões. Olha só, lógico, lembrem mais uma vez, eu estou fazendo o básico do básico, né? O malte Pilsen, que é um malte mais simples, um malte com menos processos de malteação, e o malte Pale Ale. Bom, esses dois são maltes base. Existem outros maltes que vocês podem usar 100% na receita, como o Viena, como o Munique, mas eles sobrecarregam. Eles já são maltes mais um pouquinho especiais, eles sobrecarregam a cerveja. Então, nós vamos escolher um desses dois para fazer a nossa receita. Ok. Os lúpulos, eu vou procurar lúpulos americanos. Lúpulos de origem americana, porque eu estou fazendo uma American Pale Ale. Ah, se eu usar lúpulo da Nova Zelândia, se eu usar lúpulo japonês, como o Soreche Ace, não tem problema. Nós não estamos aqui, vocês não estão aqui para ser julgados por um sommelier de cerveja. Você está aqui para fazer uma boa cerveja. E dane-se o resto. Depois, quando vocês estiverem melhor, já lidando melhor com esse meio dos insumos, aí você vai procurar, se for participar de um concurso, de uma competição de cerveja, aí você vai procurar ficar dentro do padrão. Lógico, respeitando as regras da competição. Mas para você beber, dane-se. Você tem que fazer uma boa cerveja. Então, eu vou optar por lúpulos americanos. E a levedura, também uma levedura típica para fazer esses tipos de cerveja. Eu vou usar, por exemplo, uma levedura mais neutra, porque eu quero valorizar o lúpulo nesse processo. Então, eu vou usar, por exemplo, o S05.
Essa levedura é uma das leveduras mais usadas por cervejeiro, mais fáceis de usar, porque elas não dão tanto trabalho, são fáceis. Ok. Então já definimos algumas coisas na nossa cerveja. Bom, eu vou optar, por eu estar fazendo uma American Pale Ale, eu vou optar pelo Pale Ale. Eu poderia fazer com Pilsen? Poderia, não tem problema não. A diferença dos dois é mínima. É um pouquinho de cor, um pouquinho a mais de dulçor, mas isso é imperceptível tanto assim. Então, optamos pelo Pale Ale. Lúpulos nós vamos ainda escolher. E a levedura já é o S05. Já fechamos. Bom, vou apagar aqui e vou melhorar, vou limpar esse quadro. Bem, então vamos lá, nossa receita. Eu vou optar pelo malte, então, vamos fazer 20 litros. Vamos fazer aproximadamente 20 litros. O malte, nós vamos usar o malte Pale Ale. Bom, já optamos por ele. Agora vamos usar um malte especial. Como é que a gente escolhe os maltes especiais? Os maltes especiais a gente começa a conhecer lendo, conversando, perguntando às pessoas, na internet, né? A gente tem que começar a conhecer. Existem vários maltes que são usados normalmente nas cervejas. Eu tenho alguns padrões de maltes que eu uso. Nas minhas receitas eu vou alterando um, alterando outro. Vou conhecendo mais um, aí testo mais um que eu conheci, com isso eu já incorporei mais informação. E isso é crescente, a gente vai aprendendo e conversar com as pessoas, grupos no WhatsApp, o próprio vendedor da loja de insumos pode te dar recomendação. Mas aí eu vou botar um malte especial, já que a base está sendo isso aqui, eu vou usar um malte especial, vamos botar o Viena. Viena é um malte especial que pode ser usado até na totalidade, pode ser 100% Viena. Só que não é legal, ele dá o quê? Qual é a característica do Viena? Ele dá sabor de malte e dá um dourado na cerveja. Ele aumenta a cor um pouquinho da cerveja, dando um dulçor a mais na cerveja também e dando corpo na cerveja. Então esse Viena eu acho legal, eu gosto dele, é um malte que eu tenho prazer de usá-lo. E vou usar também aqui um malte que a gente chama de dextrina, que é um açúcar que geralmente não é convertido durante a fermentação. Então ele não soma no açúcar final. Mas por que a gente usa um pouquinho dessa dextrina? Essa dextrina ela é importante para dar corpo e espuma na cerveja. Então o que a gente usa normalmente é o malte Carapils. Existem outros maltes. Dextrina, você falou, eu quero usar uma dextrina. Carapils é um legal. Bom, então definimos aqui que nós vamos fazer a nossa receita com esses 3 maltes. Como o Pale Ale ele é um malte base, eu vou usar para 20 litros, eu vou usar em torno de entre 5 e 6 litros de 6 quilos de malte. Bom, se eu for usar para fazer em torno de 20 litros finais de cerveja, né? Eu quero obter 20 litros de cerveja, não 20 litros de mosto. Então eu vou usar em torno de 5 quilos de malte base. Bom, para o Viena, eu vou colocar em torno de 20%. Então, vou usar aqui 1 quilo.
E o carapio, é só para dar espuma, vou botar meio quilo. Bom, eu poderia, se eu entrasse, eu tenho certeza, se eu entrasse num programa de fazer cerveja, ele me indicaria que eu estou usando muito base para 20 litros. Tudo bem, isso pode acontecer sim. Lembrem que eu não estou usando programa, eu estou indo no olho. Se eu botar aqui 4 quilos, não vai mudar tanto, a cerveja não vai ficar ruim, ela só vai dar mais Viena. Entendeu? Vai dar um pouquinho mais de dourado. Bom, 6,5, eu vou chegar ali para uns finais de cerveja, 22, 23 litros, vou deixar 5. Quanto mais cerveja eu tiver, melhor. Bom, então já definimos o os nossos maltes. Bem, agora vamos para os lúpulos. Quando a gente fala de lúpulo, existe uma coisa que vocês têm que olhar no lúpulo. O lúpulo, ele tem... Existem várias coisas que a gente tem que olhar no lúpulo, mas para fazer essas primeiras receitas, a gente tem que olhar o que vem no rótulo, no pacotinho, o alfa-ácido. Esse alfa-ácido é o que vai indicar potencial de amargor. Então, geralmente, esses lúpulos que nós vamos usar, né, no caso do lúpulo, que é o nosso próximo ingrediente aqui. O lúpulo nós vamos usar amargor e aroma, já que nós estamos fazendo uma APA, e a APA ela carrega um pouquinho no sabor e no aroma. Então, o lúpulo amargor, nós vamos procurar um lúpulo americano que tenha altas taxas de alfa-ácido. Bem, geralmente quando a gente fala altas taxas de alfa-ácido é acima de 10, entre 10 e 15, mais ou menos, por cento de alfa-ácido. Bem, agora, usando esse lúpulo amargor, nós vamos colocar para 20 litros em torno de 15 gramas. Vamos escolher, por exemplo, o Columbus, também conhecido como Zeus. Esse Columbus é um lúpulo de amargor. Ele também pode usar até para aroma, mas ele é um lúpulo de amargor. Bem, colocamos, eu optei por enquanto 15 gramas desse Columbus e nós vamos botar ele a 60 minutos da fervura. Então, quando começar a ferver, eu despejo esses 15 gramas. Bom, agora, eu tenho que definir, por exemplo, o lúpulo aroma. O lúpulo aroma, a gente adiciona ele geralmente no final da fervura. Por quê? Porque quando a gente coloca os lúpulos na fervura, os óleos essenciais presentes no lúpulo, que vão dar aroma e sabor na cerveja, eles são muito voláteis. Então, se a gente deixa eles fervendo muito tempo, eles evaporam todos. E a gente não vai ter o que a gente deseja, que é aroma na cerveja. Então, esse lúpulo, por exemplo, vamos pegar o Chinook e vamos pegar o Cascade. Chinook e Cascade, 2 lúpulos. Vamos fazer o seguinte, quando chegar aproximadamente, vamos usar 25 gramas de Chinook quando chegar a 10 minutos de fervura. E vamos usar o Cascade, 25 gramas, quando chegar a 5 minutos de fervura. Pronto, já definimos o sabor e o aroma, vai ser Chinook Cascade. Aí, nós vamos encerrar a nossa receita, incluindo aqui
a levedura, que vai ser a US05. Aí nós vamos usar um pacote, que tem em torno de 11,5 gramas. Bem, então nós montamos a receita. Lógico que eu estou fazendo ela aqui muito no chute, porque agora eu teria que fazer o quê? Eu teria que saber, usando essa grama para esse volume nesse tempo, considerando o alfa-ácido, e esses aqui também, usando essa grama nesse tempo, considerando o alfa-ácido dele, esse aqui é a mesma coisa. Essa quantidade, esse tempo, usando o alfa-ácido, para saber qual foi o IBU que vai dar na minha cerveja. Lembra, IBU é amargor. Bom, vocês podem fazer esse cálculo à mão? Pode. Pode. Não é um cálculo tão difícil. Inclusive tem na página do Mundo que Vai, que tem lá assim, como calcular o IBU de uma cerveja, bem explicadinho. Mas se vocês entrarem na internet, falar assim, calcular IBU de uma cerveja, vocês vão ver que tem calculadoras grátis na internet, de vários locais que vocês calculam. Então, eu não aconselho ficar fazendo esses cálculos à mão. Entra na internet, eles vão perguntar, qual o volume que você vai fazer? Aí vocês vão botar 20 litros. Qual o alfa-ácido do lúpulo? Vocês vão botar. Quantas gramas você colocou? Você vai botar. Quanto tempo de fervura? Você vai botar. Eu vou botar. Tem mais lúpulo? Você tem. Tem esse aqui. Aí ele vai dar o IBU. Se o IBU passar muito dos 30, que é o que a gente calculou inicial, aí a gente dá uma mexidinha aqui. Ó, reduz ou aumenta aquele ali. Porque os de baixo aqui não interferem tanto no IBU. Quem vai dar o IBU real, isso aqui interfere muito pouco. É esse aqui, ó. Então, muitas vezes eu tenho que ajustar aquilo ali pelo que eu estou querendo. Então, essas calculadoras de internet, elas são umas ferramentas muito importantes. Né? Existem programas de computador também sofisticadíssimos para isso. Né? Também calculam muito bem. Então, eu estou falando o seguinte, você sentar numa cadeira, bolar uma receita e falar, vou fazer essa aqui. Agora, só checa o IBU, né? Para vocês saberem se estão dentro do padrão de uma APA ou se ele vai ficar mais fraco ou se vai ficar muito forte. Aí, se ficar muito fraco, muito forte, você mexe aqui, ó. Bom, agora nós temos o seguinte. Então, já definimos a receita. A primeira receita está aqui. Né? Eu poderia mudar, tirar aqui Viena, depois falar, agora eu já vi como é que é com Viena, aí eu vou fazer agora com Munique, que é um outro malte muito parecido com Viena, só que ele, em vez de dar esse tom dourado, ele dá uma escurecida e dá muito corpo na cerveja, é diferente um pouquinho. Aí vocês vão ver que vai ficar uma cerveja diferente. Ah, quero mudar o lúpulo aqui, aí estuda, lá vê. Esse lúpulo tal dá cheiro de maracujá, Galaxy, Citra. Vou colocar aqui em vez do Chinook, vou colocar aqui em vez do Cascade. Aí muda, aí você vê que a cerveja vai ficar outra cerveja. Aí você falou, pô, legal, tô gostando. Vou diminuir o IBU para fazer uma cerveja mais leve, né? Uma blonde ale e tal. Perfeito! Aí você começou a lidar com o mundo da fantasia da cerveja artesanal. O mundo de poder brincar com isso. Lógico que no início você pode apanhar um pouquinho, mas é muito fácil. Né? Com os recursos que tem hoje é muito fácil. Difícil foi quando eu comecei. Aí sim era difícil. Porque a gente ia tudo no chute. Um colega fez assim, ficou uma merda, cara. Eu falei, epa, isso eu não faço. Aí já ia aprendendo de outra forma. De vez em quando errava, avisava o colega, ó, isso que eu fiz também não ficou legal, não. Mas hoje não precisa, hoje tem tudo na mão, né? Então aqui vocês viram que é muito fácil trabalhar com uma receita. Só mais um detalhe. Vamos apagar aqui um pouquinho.
Vocês têm que calcular também o teor alcoólico. Tem muita gente que gosta de saber o teor alcoólico da cerveja. Então, quando você acaba de fazer o mosto, você refrigera o mosto na temperatura ambiente, quando ele chega abaixo de 30 graus, assim, para a temperatura aqui de Vitória, você vai medir a densidade desse mosto. Essa densidade do mosto a gente chama de OG, que é gravidade original. Bom, isso a gente pode medir usando dois recursos. Existe um recurso mais barato, não vou dizer nem mais barato e mais caro. Eu acho que hoje em dia os preços não estão tão diferentes, não. Eu acho que eu vou dizer que são dois processos. Você pode usar o densímetro e você pode usar o refratômetro. Você vai gastar para ter isso aqui, tem que ter, você vai gastar uns R$150, 100 a R$150. Bom, o densímetro, você vai pegar um pouco desse mosto, vai colocar dentro de uma proveta graduada, que assim, né, que a gente tem. Vai colocar o mosto aqui dentro, o mosto está aqui. E vai colocar o densímetro aqui. O densímetro, ele é um negócio de vidro que tem um peso, um monte de bolinha de chumbo aqui embaixo para pesar, e ele é todo graduado. Todo graduado. Aí quando a gente coloca dentro do mosto, ele vai flutuar. Aonde ele parar no nível aqui, a gente vai ler na escala que tem nesse densímetro, qual é a densidade da cerveja. Bom, vamos supor que você fez essa cerveja, ela ficou com, vamos botar 1060. 1060 ficou aqui. Bom, o refratômetro, ele é muito mais simples para mim. Para mim ele é mais simples. O refratômetro, ele é um aparelho, aqui o refratômetro. Esse aqui é um refratômetro. Então ele é um aparelhinho de olhar aqui. Eu pingo aqui uma gota do mosto, fecho e olho aqui. A luz vai passar aqui e vai dar a refração dessa luz, que vai ser medida aqui dentro é graduado, e eu vou medir essa graduação. Nesse meu refratômetro, ele mostra densidade e mostra Brix. Então, se eu olhasse o Brix, que é uma forma de medir, eu teria uma forma de apresentar que era 15 graus Brix. Por quê? Porque aqui foi 60. Né? Porque o grau Brix significa vezes 4, vai dar 1060. É só pegar 15, multiplicar por 4 e botar mais 1000. 1060, que é igual aqui. Então daria 15 Brix. Bom, agora eu tenho a OG. OG, eu posso dar OG em densidade, 1060, ou em Brix, que vai ser igual a 15 Brix. Bom, aí eu vou colocar a levedura. A levedura, ela tem que estar hidratada ou tem que estar estartada. Isso aí nós vamos comentar como que faz isso ainda. Hoje é só receita. E aí ela vai trabalhar. Depois de todo o processo pronto, quando a levedura acaba de consumir todo o açúcar, todo não, os açúcares que ela consegue consumir, né, sempre sobra um pouco, nós chamamos de FG, final, gravidade final. Vamos supor que ela parou com 10 Brix, que é aproximadamente, ela parou com 1010 de densidade. Aqui tem um detalhe, o refratômetro, ele não é muito bom para calcular a gravidade final, porque o álcool gerado durante a fermentação,
ele pode interferir na medição. Então, o ideal, aqui seria em torno de 3,3 brix, né? Seria o final. É só dividir por 4, 10 dividido por 4. Daria 2,5, né? 2,5 brix. Então, eu uso o seguinte, o refratômetro para mim, ele é importante na hora de fazer a cerveja. No final, eu meço só com densímetro. Aí chegou a 1010. Então, de 1060 para 1010 é o que a levedura consumiu de açúcar. Esse açúcar consumido foi transformado em gás carbônico e álcool. O gás carbônico sai, o álcool fica na cerveja. Então, essa diferença de 1060 para 1010, o inicial e o final, é o álcool presente na minha cerveja. Como é que faz isso? Poxa, calcula numa maquinazinha. Tem como, no meu site lá tem como calcular, não é difícil não. Mas, poxa, nessas calculadoras online, elas calculam direto para vocês. É mais rápido, é mais prático, é fácil, né? E você não erra a conta, né? Tem gente que acaba dando erro porque errou no cálculo, né? Então, melhor usar essa referência. Bom, agora você já tem a cerveja calibrada no IBU, porque usou o programinha. A cerveja, você já vão, para saber o volume do álcool no final, você tem que esperar terminar a fermentação, para você ter isso aqui. Você pode até prever, né? Usando essa levedura, tal, tem programas que fazem essa previsão. Mas vai depender muito das condições que ela trabalhou, tal, se ela vai chegar aqui. Aí você tendo o início e o final, você vai ter o álcool da sua cerveja. Tranquilo. Bom, eu quis mostrar para vocês que fazer uma receita não é difícil. O que a gente precisa fazer? Estudar. Tem que ler. Tem que perguntar às pessoas, né, quem já faz cerveja há mais tempo. E saber que não é difícil, pô. Escolha o malte base, escolha um malte especial. Pode fazer só com malte base, não precisa botar malte especial. Tá? Você pode fazer uma cerveja só com malte base. Escolha uma levedura e vai estudando as leveduras, os problemas que algumas têm ou que outras, né, facilitam o processo. E vai testando, vai brincando. Se você fizer o processo certinho e respeitar esses passos que eu falei aqui, sua cerveja vai ficar muito boa, né? E você vai ter prazer de beber porque foi você que fez, né? E se você bebe aquilo que você fez e o pessoal que você convive da sua casa, seus amigos passam a gostar, você está se tornando uma referência cervejeira porque você está podendo já definir o seu caminho, porque você já está conseguindo fazer as suas receitas. E é assim que tem que ser. Abraço, moçada!